Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Pilatos replicou: Acaso sou eu judeu? Os da tua nação e os sacerdotes te entregaram nas minhas mãos. Que fizeste, pois? E Jesus observou: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente que os meus servidores haviam de lutar para eu não ser entregue aos judeus. Não, o meu reino não é cada terra. Pilatos então insistiu: Logo tu és rei? E Jesus respondeu: Dizes bem, eu sou rei. E se nasci e vim ao mundo, foi para dar testemunho da verdade. E quem é pela verdade, ouve a minha voz. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Na liturgia tradicional, nós celebramos hoje a festa de Cristo Rei. Na liturgia depois do concílio, ela foi transferida para o último domingo do ano litúrgico. Mas essa festa foi criada e determinada pelo Papa Pio XI, através de uma encíclica Quas Primas, do dia 11 de dezembro de 1925. E ele explica, dá toda a motivação para a criação da festa de Cristo Rei. Nós estávamos aí no tempo de entreguerras, 1925, falava-se muito em paz, e Pio XI, ele vai mostrar qual é o verdadeiro caminho da paz. Para encontrarmos a verdadeira paz, é necessário nós seguirmos e reconhecermos Jesus Cristo como Rei de todo o universo, como Rei de todas as coisas. E Pio XI fala da situação do mundo já naquela época, 1925, em que o mundo já enfrentava uma grande apostasia. O termo apostasia significa o abandono da fé. Então, o apóstata é aquele que abandona completamente a fé. E a apostasia era de todo mundo, porque a Europa, que tinha sido educada no cristianismo, na igreja, já estava se transformando, e o mundo todo já enfrentava uma grande apostasia, os valores cristãos eram cada vez mais rejeitados, e era necessário novamente, publicamente, proclamar que Jesus Cristo é o Rei de todas as coisas. O grande inimigo desse reinado é o laicismo, fruto do liberalismo, sobretudo pregado na Revolução Francesa, em que o homem diz que tem liberdade para fazer todas as coisas e que não é preciso ter nada que o impeça. Era a rejeição clara da obediência a Cristo Rei. O reinado de Cristo já tinha sido falado no Antigo Testamento. O profeta Isaías já falava do menino rei que viria. Quando Jesus é anunciado pelo arcanjo Gabriel, o anjo diz: reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando Jesus nasce, vão lá os magos do Oriente e se prostram. Aliás, vão primeiro a Jerusalém e perguntam: onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. E vão então em busca do rei.
do rei que não só dos judeus, mas o rei de todo o universo. Os reis magos estavam ali exatamente para mostrar de modo místico e alegórico que ali estava o rei de todos. Quando Jesus começa a pregar, ele prega o evangelho do reino e mostra que para entrar no seu reino era necessária a penitência. Por isso, já no início da pregação, ele diz: convertei-vos, porque se aproxima de vós o reino de Deus. E toda a pregação é para mostrar que ele veio fundar esse reino. E ele é esse rei. A ele foi dado todo o poder. Depois, já na sua ascensão, ele proclama isto, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. De modo que quando Cristo, diante de Pilatos, diz: tu dizes, eu sou o rei, e para isto nasci, e para isto vim ao mundo, é para mostrar que ele tem toda a primazia, como nós ouvimos São Paulo dizer na epístola de hoje aos Colossenses, toda a primazia sobre toda a obra criada. Ele, como homem-Deus, é o rei de todo o universo, o rei de toda a criação. Quando São Marcos diz que Jesus foi ao céu, na sua ascensão, fala bem claro, ele está sentado à direita do Pai. Esse estar sentado para mostrar que ele está lá na posse do seu reino em plenitude, que é no céu. O reino de Cristo não é deste mundo, ou seja, ele não encontra neste mundo o seu lastro ou a sua origem, mas ele é para este mundo. Começa aqui, já se realiza aqui, mas encontra a sua plenitude no céu. Ele é o rei. E ele, como rei, tem os 3 poderes. E isso o Papa Pio XI vai dizer na encíclica, Tem o poder legislativo, e a Sagrada Escritura fala do poder legislativo de Cristo. Cristo, lá no Sermão da Montanha, diz: diziam os antigos, e não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se irar contra seu irmão, já será réu. Depois, diziam os antigos, não cometerás adultério. Aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Depois ele fala aos apóstolos, de modo bem claro, se me amais, observai os meus mandamentos, o que eu mando. E lá na última ceia, ele vai dizer a mesma coisa: se sois meus amigos, observai e obedecei aos meus mandamentos. De modo que Cristo tem o poder de legislador. Ele, como rei, faz as leis para nós. Tem o poder também de julgar, o poder judiciário. E ele próprio diz isso: o Pai deu ao Filho o poder de julgar. E nós vamos ver Jesus lá, quando fala do fim do mundo, ele é aquele que vai separar as ovelhas dos cabritos, os bons dos maus, e vai julgar, pronunciando a sentença: aos maus, afastai-vos de mim, malditos, e aos bons, vinde benditos de meu Pai. Portanto, tem o poder de julgar. Tem o poder também executivo ou administrativo, ou seja, o poder de dizer como é que nós devemos agir no dia a dia. Todas as vezes que fizestes isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestiste. E por aí vai. Quer dizer, vai mostrando. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele vai dizendo, então, como é que nós devemos agir no dia a dia. E ele vai, nas bem-aventuranças, sobretudo, ele vai dizendo aquilo que ele já faz. Então, ele tem esse poder de executar as coisas, de fazer as coisas, todas movidas pela caridade e pelo amor. Mas, para que é esse reino de Jesus? O reino de Jesus
É um reino primeiro para nós católicos, porque o reino se realiza tanto quanto é possível aqui na terra, na sua plenitude, na igreja. Podemos dizer, de modo restrito, que a Igreja Católica é o reino de Cristo já realizado. Mas Cristo é rei não só dos católicos. Ele é rei daqueles que se separaram da igreja pela heresia, como, por exemplo, os protestantes, pelo cisma, como os ortodoxos, que não são membros da igreja, não estão na plena comunhão com a igreja. Ele é rei também, não só dos cristãos, mas é rei também dos que não têm fé, dos pagãos e até ateus. Ele é rei de todos, mesmo daqueles que não se submetem a ele. Ele tem a primazia sobre toda a obra criada e sobre todos os seres humanos. E é rei porque o Pai deu para ele essa herança do reino. Também é rei porque ele adquiriu esse reinado com o preço do seu sangue. Ele nos comprou pelo seu amor, ele nos comprou com o próprio sangue. E comprou a todos os homens, embora nem todos se salvem, porque nem todos o aceitam e querem e aplicam a si esses merecimentos que ele adquiriu na cruz. Mas ele é rei, portanto é rei também dos pagãos e é rei também até dos ateus. Reconheçam ou não, nosso Senhor é rei de todos e deve reinar. E quando ele manda que nós vamos pelo mundo inteiro, é exatamente para mostrar esse reinado e espalhar esse reino, e para que todos os homens se salvem, como diz São Paulo, e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, vedar a verdade àqueles que ainda não conhecem é uma afronta ao próprio Jesus Cristo, e é uma grande falta de caridade chegar diante daqueles que não conhecem Jesus e, em nome de um compactuar com as situações que existem no mundo, nós terminamos calando a verdade para aqueles que precisam conhecer Jesus. Por isso é preciso pregar Jesus, mostrar Jesus aos homens, porque fora dele não há salvação. A Sagrada Escritura diz de modo bem claro: nenhum outro nome foi dado aos homens que possa salvar, senão o nome de Jesus. Por isso, ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, no céu, na terra e nos infernos. E nós somos fiéis a Jesus. Nós devemos viver em Jesus e mostrar Jesus ao mundo, sobretudo hoje em que enfrentamos essa grande apostasia, em que os homens estão cada vez mais afastados dele. E é preciso proclamar de modo bem claro e corajoso que Jesus é rei e que ele deve reinar sobre nós. E como ele vai exercer esse reino? Primeiro ele exerce esse reino, e em primeiro lugar um reino espiritual, depois também um reino temporal, no sentido de que as coisas temporais, as coisas do mundo, devem estar sujeitas a ele, mas em primeiro lugar ele é um rei dentro de nós. O reino de Deus está no meio de vós, está intra vós, dentro de vós. Então ele tem que estar aqui. Antes de eu falar do reino dele, ele tem que estar aqui. Eu preciso viver como ele. Preciso me unir a ele. Preciso me transformar nele. Preciso conhecê-lo melhor. Preciso contemplá-lo. Preciso recebê-lo na Eucaristia, que é ele mesmo. Preciso fazer com que a minha vida seja a dele. Aquele que me ama, meu Pai o amará, e nele viremos e faremos nele a nossa morada. De modo que o primeiro desafio que nós enfrentamos é exatamente termos o reino de Deus dentro de nós.
para que Cristo reine. Por isso o compromisso que todos nós devemos ter com a santidade de vida. E essa santidade consiste em nos configurarmos a Jesus. Mas temos que conhecer Jesus. Temos que meditar no que ele coloca lá no Evangelho, olhar as suas ações, suas palavras, viver as suas virtudes, a sua paciência, o seu amor, a sua mansidão, a sua pureza, a sua sinceridade, a sua honestidade, enfim, vivermos Jesus, de modo que proclamar o reinado de Jesus deve ser primeiro dentro de nós, porque nós temos outros reis aqui dentro de nós. Temos o rei da sensualidade, que nos domina, o rei da mentira, no fundo é o diabo, que muitas vezes quer dominar dentro de nós, o reino dos interesses materiais desordenados, da ambição, o rei da inveja, dos ciúmes, da ganância, e tantos, o rei da vaidade, tantos e tantos reis que querem reinar. Então vamos tirar estes e colocar só Jesus nas suas virtudes. Então primeiro ele tem que reinar aqui em nós. Depois deve reinar na nossa família. O reino dele vai para a família. E é muito importante isso, porque a família é a célula máter da sociedade. Chama a atenção aqui dos nossos jovens que estão se preparando para o casamento, ou se ainda não estão se preparando, tem pelo menos o projeto, que não apareceu ainda a outra pessoa. Se apareceu, graças a Deus. Se não apareceu, vai aparecer, que tem essa vocação. Mas que tipo de família vocês querem fazer? O que é que os leva ao matrimônio? Por que esse projeto de matrimônio? É tão importante ver isso, porque Deus ama a família de tal forma que a família é a trindade na terra. Deus é família. Quando ele vai criar o homem, ele cria logo uma família. E quando ele vai restaurar o homem, ele já restaura começando numa família, que é a família dele, família sagrada. O primeiro milagre ele faz exatamente numa festa de casamento, porque mostra o valor da família. E nós vemos Jesus ir lá, visitando famílias. Vai à casa de Pedro, cura a sogra dele. Vai à casa dos 3 irmãos de Betânia, casa de Zaqueu. E vai assim, valorizando exatamente a família. Porque a família deve ser uma escola onde se transmite a fé e a santidade. É lá na família que nós vamos nos exercitar e viver os vários aspectos do amor. É lá dentro de casa. Naquelas lutas do dia a dia, naqueles sofrimentos, naquelas dificuldades, quando tenho que renunciar, quando tenho que servir, quando tenho que acolher. Mas é preciso que Cristo reine. É muito bonito o costume, aliás, pedido pelo próprio Jesus Cristo, de se colocar em cada casa o quadro ou a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E Jesus prometeu que abençoaria de modo especial toda aquela casa que tivesse lá um quadro ou uma imagem do seu Sagrado Coração. Exatamente para mostrar que quem reina naquela casa é o coração de Jesus, que reina sobre os atos, sobre os projetos, sobre as atitudes, sobre as dificuldades, porque Ele é quem reina. Então, queridos jovens que são chamados ao matrimônio, preparem-se bem na oração, colocando Jesus na vida de vocês. Preparem-se bem na pureza, na caridade, no namoro sincero, honesto, casto, com um verdadeiro projeto de união com Deus, para que Deus, já abençoando o namoro de vocês, abençoe o casamento, abençoe a família, abençoe os filhos e todos os trabalhos que vocês tiverem. Porque a obra de restauração do mundo passa necessariamente pela família. E os inimigos de Deus e da igreja, quando querem fazer suas ações, eles começam destruindo a família.
separando a família, esfacelando a família. E vemos aí tantas ações para que a família perca a sua própria identidade e deixe de ser aquilo que é o projeto de Deus, o plano de Deus. Então, Cristo reina na família, é o rei da família. Mas Cristo também é o rei da sociedade, rei das nações. Todos os estados devem se submeter a esse reinado de Jesus Cristo. O poder temporal, que a gente chama, que é o poder do Estado, deve se submeter a Cristo para que as leis sejam de acordo com o Evangelho. Mas dizem hoje, o nosso Estado é laicista. O Estado é laico, não é laicista. O Estado é laico porque não reconhece nenhuma religião, pelo menos como do Estado. Mas tem que reconhecer Deus. Não é ateu. E assim já começa a submeter a Deus. E submetendo-se a Deus, submete-se a seu Filho Jesus Cristo. Por isso as leis que vão contra o próprio Jesus Cristo são leis iníquas. Leis que não facilitam, ou que é pior, dificultam ou impedem as pessoas de alcançarem o seu fim último, são leis iníquas. Leis que não levam ao bem comum. Porque o Estado também deve reconhecer o reinado social de nosso Senhor. Está lá, no Evangelho. Mas mais ainda, né? Os leigos e a grande missão de vocês têm a obrigação de submeterem todas as atividades de vocês no dia a dia ao Evangelho, seja no escritório, no consultório, na sala de aula, na rua, no relacionamento de família, no mercado, enfim, em todas as ações onde vocês participam. O Evangelho tem que estar lá através da sua presença, das suas atitudes. Esta é a missão grande do leigo. Submeter as realidades temporais ao doce reinado de Jesus Cristo. Mas nós temos uma missão. Aí volta ao que Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Levai o meu reino. Há muitas ovelhas ainda que não são deste aprisco. É preciso que eu as busque, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então nós temos a obrigação como cristãos, diz bem o Concílio Vaticano II, lá na Lumen Gentium, incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé. De modo que faz parte da nossa própria índole de cristãos sermos missionários, levarmos nosso Senhor aos outros, para salvar o maior número de almas possível, porque Cristo veio exatamente para nos salvar. Causa muita dor, nós vemos hoje em muitos meios, no mundo, inclusive meios eclesiásticos, em que não se fala mais de salvação, que não precisa mais salvar, como se todos já estivessem salvos. Me lembro dos tempos que eu estudava literatura, eu fiz letras lá no Rio, fui professor de literatura durante alguns anos. Existe uma fase na literatura chamada romantismo, né? E nessa fase colocava, que sobretudo aqui no Brasil, o chamado mito do bom selvagem, né? Então a gente pega lá um José de Alencar, por exemplo, com Iracema, né? A Índia que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, né? Os lábios de mel, né? Colocando lá toda a beleza, como se fosse o ideal, a candura, a pureza, como se fosse a pessoa perfeita, né? Temos lá no romance o Guarani, né, o Peri, para conquistar a Ceci, aquele homem forte,
puro, santo, né? É o chamado mito do bom selvagem. Quer dizer, todos são santos. Ninguém precisa de salvação, mas já está todo mundo salvo. É aquela imagem errada que vai contra a própria realidade que nós enfrentamos, que é o pecado original. Não estamos todos salvos. Cristo trouxe a salvação, mas a salvação ela é adquirida de modo prático e de modo subjetivo, quer dizer, para cada pessoa, no dia a dia. Porque quem está de pé, cuide que não caia. Então, em nome desse mito do bom selvagem, que está todo mundo já salvo, que não existe pecado original, não se prega mais a salvação. Todas as religiões passam a serem boas. Todos os caminhos passam a levarem a Deus. Está tudo muito bom. Não fale mais de Jesus, não precisa mais falar dele. Aliás, ele muitas vezes atrapalha. Então, o que é que fazem? Não falam contra ele, mas fazem uma espécie de conspiração do silêncio. Simplesmente não falamos dele. Vamos tratar de outros assuntos e Cristo fica apenas como um enfeite para a gente conquistar as pessoas. É isso que fazem, quantas vezes, querendo uma espécie de paraíso aqui na terra, que não existe. Temos que trabalhar para que o mundo seja cada vez melhor, evidente. Temos que cuidar da nossa casa comum, porque é de todos também, mas não podemos nos esquecer de que o nosso paraíso não é aqui. Vivemos aqui, trabalhamos, nos esforçamos, procuramos crescer, respeitando uns aos outros. Porém, nós vivemos na dimensão de eternidade, na dimensão de salvação eterna, do reino de Cristo que começa aqui, mas tem sua plenitude no céu, porque, como diz São Paulo, a figura desse mundo passa. E não temos aqui morada certa. Então, quando nós cuidamos da nossa salvação, nós respeitamos os outros, nós amamos uns aos outros, nós respeitamos a própria criação, a natureza como obra criadora de Deus, como expressão da beleza de Deus. Mas é preciso primeiro uma verdadeira conversão interior. E a partir daí, nós melhoramos o mundo. E não exatamente o contrário, porque o centro de toda obra criada é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Tudo que existe foi feito por Ele para a sua glória. E o Pai deu a Jesus toda a primazia sobre as coisas visíveis e invisíveis. Então, o verdadeiro rei da criação é Jesus Cristo. É Ele. E tudo leva para Ele. E deve levar a Ele. Quando nós dizemos que os céus, diz lá o Salmo de Davi, se não me falha a memória, Salmo 8, né? Os céus narram a glória de Deus e o firmamento como que aplaude as obras de suas mãos. E o cântico dos 3 meninos lá na fogueira, lá em Daniel. Estrelas bendizei ao Senhor, sol e lua bendizei ao Senhor, árvores e campos bendizei ao Senhor, rios e mares bendizei ao Senhor, pássaros do céu bendizei ao Senhor. Tudo bendizei ao Senhor, porque o centro é o Senhor e não a obra criada em si. Mas existem as obras criadas para o Senhor, para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este é o verdadeiro sentido que muitas vezes nós nos esquecemos e passamos a viver uma espécie de religião panteísta, em que todas as obras criadas passam a ser pequenos deuses, e não é assim. Por isso é preciso nós ainda, e com toda a força, temos a coragem de proclamar que Jesus Cristo é o Rei, e que quer reinar, e que deve reinar em nós, na nossa família,
na sociedade e no mundo inteiro. Pensamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, que acolheu esse chamado do anjo para trazer esse rei, e nos entregou esse rei, que ela nos guarde, nos proteja e nos livre de todas essas ideias erradas que se espalham no mundo, colocando Jesus sempre em segundo plano ou abaixo da própria obra criada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.